Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à edição número 116 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024 e já sabemos quem são os dois finalistas da Taça da Liga de Portugal. Pois muito bem, estavam todos à espera de um Benfica Sporting. Na final de sábado vamos ter um Sporting Clube Braga Estoril Praia. É a chamada final dos outros. Ontem estava a ver o jogo do Benfica e a pensar naquilo que poderia acontecer a todos os interessados, toda a gente que tem interesses, vamos dizer assim, industriais nesta competição, porque uma coisa, quer seja para ter audiências na transmissão televisiva, quer seja para ter gente interessada em ir ao estádio, em encher o estádio, seja por o que for, uma coisa é ter um clássico como é um Benfica Sporting, outra coisa é ter um Sporting Clube Braga Estoril. Pois muito bem, meus amigos, a novidade é que o futebol acaba sempre por premiar quem consegue os resultados, independentemente do valor da indústria, seja do que for, e portanto vamos ter esse tal Sporting Clube Braga Estoril. E aquilo que eu tenho para vos dizer é que aqui, tanto no meu canal de YouTube como no meu Substack, em tadeia.substack.com, o jogo vai ser tratado exatamente com a mesma atenção de que seria se fosse um Benfica Sporting. Porque é uma final, há um troféu em disputa e, portanto, eu não tenho que dizer a ninguém, mas volto a dizê-lo, que aqui aquilo que interessa são as razões desportivas. Não são as visualizações, não é o número de pessoas eventualmente interessadas, não são as audiências, não são os interesses específicos da maior parte das pessoas que estão a ver ou que estão a ler. Não. Aqui os clubes são tratados de acordo com o seu mérito desportivo. Já o tinha dito a propósito das decisões que fui tomando acerca da realização ou não realização das edições do Futebol de Verdade Flash, que na primeira metade do campeonato foram feitas edições do Futebol de Verdade Flash de todos os jogos daqueles que eu, no início, considerei como sendo os 4 candidatos ao título de campeão, e de acordo com a classificação da época passada eram Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting, da mesma forma que foram feitas edições do Futebol de Verdade Flash para todos os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias a partir do início da fase de grupos. Portanto, aí também os 4 tiveram todos os seus jogos comentados com vídeos entre os 15 e os 17, 18 minutos. Porquê? Porque estavam todos a lutar pela mesma coisa, que era, no caso do campeonato, manter as aspirações à conquista do título. No caso das competições europeias, o apuramento para a fase seguinte dessa mesma competição, fosse ela a Liga dos Campeões ou a Liga Europa. Pois muito bem, da mesma forma, quando a época chegou a meio, anunciei aqui a minha decisão. Não acredito que o Sporting Clube Braga possa ser já campeão nacional esta época. Portanto, vou deixar de fazer, já deixei, aliás, de fazer as edições do Futebol de Verdade Flash nos jogos do Sporting Clube Braga no campeonato. Mas anunciei também nessa altura que ia fazer de todos os jogos da Final Four da Taça da Liga, que ia fazer de todos os jogos da Taça de Portugal a partir dos quartos de final e que ia continuar a fazer de todos os jogos das equipas portuguesas nas competições europeias. Na Liga, aquilo que vai acontecer é que haverá edições do Flash para o líder do campeonato, haverá edições do Flash para todas as equipas que, à entrada para uma jornada, para serem campeãs, tenham que recuperar um total de pontos inferior ao número de jornadas que falta disputar. O que, neste caso, desta próxima jornada que vai entrar, são 16, porque são 16 as jornadas que falta disputar. E ainda ontem, se bem se lembram, e eu hoje não me quero alargar muito sobre este tema, aqui a conversa no Futebol de Verdade acabou por ficar muito longa,
por causa daquela explicação acerca das métricas que são usadas na análise de um jogo de futebol, e eu alonguei-me se calhar um bocadinho, porque havia depois um flash para repor, e por isso mesmo o programa de ontem acabou por ter mais de 1 hora, que é uma coisa que eu pretendo evitar. Mas ainda ontem vos dizia aqui que uma das lições que me ensinaram quando eu entrei para o jornalismo, quando entrei para os jornais, foi que num jogo de futebol há sempre duas equipas. E que, portanto, se nós queremos analisar um jogo de futebol em condições, aquilo que temos que fazer é analisar da mesma maneira as motivações estratégicas, táticas, o comportamento das duas equipas. E confesso que me faz muita impressão, e fez-me muita impressão, no decurso desta semana, ver a forma como os jornais, houve duas equipas que ganharam, houve duas equipas que perderam, e depois as análises são quase todas feitas na lógica da equipa que perdeu. Porquê é que o Sporting perdeu com o Braga? Porquê é que o Benfica perdeu com o Estoril? E quando vos digo isto, atenção, não vos digo isto naquela lógica da positividade tóxica, que é, não, temos sempre que valorizar aquilo que é bem feito. Não! Às vezes pode ser preciso desvalorizar, notar, não é tanto desvalorizar, mas notar aquilo que é mal feito. Eu não sou dessa corrente da positividade tóxica que só podemos fazer críticas se elas forem para enaltecer aquilo que foi bem feito. Não, eu posso perfeitamente analisar um jogo na perspectiva de quem perde. Mas é se eu olhar para o jogo e chegar à conclusão que esse jogo foi mais perdido do que ganho. Agora, aquilo que me parece é que nos jogos desta semana não foi isso que aconteceu. Terá havido, obviamente, tanto num caso como no outro, situações que podiam ter corrido melhor ao Benfica e ao Sporting, mas houve também situações que foram bem vistas, bem planeadas, bem estrategizadas por parte do Estoril e do Sporting Clube Braga. E por isso mesmo, a questão aqui não é uma questão de mercado, e eu percebo a questão do mercado. Obviamente, o mercado, enfim, os projetos são muitas vezes comerciais, e como são comerciais, têm que dar mais atenção aos clubes que têm mais adeptos, que têm mais potenciais clientes. Eu aqui prezo-me de fazer a coisa de maneira diferente, e de fazer a coisa de maneira a que quem está, e quem tem mais tempo, e quem tem mais tempo de antena, e quem tem mais espaço, e quem tem mais do meu tempo enquanto profissional, são as equipas que o merecem dentro do campo. E esta semana, quem merece são o Sporting Clube Braga e o Clube Desportivo Estoril Praia, que estão na final da Taça da Liga, que se vai jogar no sábado. E por isso mesmo, meus amigos, hoje vamos ter aqui a reposição do Futebol de Verdade Flash, que ontem foi enviado para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Quem é subscritor premium já recebeu ontem à noite creio que são 18 minutos de comentário ao jogo, à radiografia tática da partida, à performance individual dos jogadores e à atuação da equipa de arbitragem. Quem é subscritor premium já recebeu ontem à noite. Quem não é, vai poder ver daqui a bocadinho em reposição no final do Futebol de Verdade de hoje. Mas, além disso, no sábado vamos ter Futebol de Verdade Flash desse Estoril Sporting Clube Braga. Porquê? Porque é a final. Eu quero lá saber se lá estão os grandes ou não estão os grandes. Eu percebo que a SIC esteja preocupada porque vai ter, se calhar, menos audiência, que a Liga esteja preocupada porque vai meter, se calhar, menos gente no estádio, que, enfim, vocês acabem por, como não está o vosso clube, e atenção, nada contra, acabem por optar por ir jantar fora com os amigos ou com a família. Tudo muito bem. Agora, eu aqui estou a trabalhar, e como estou a trabalhar, tenho que dar à final da Taça da Liga a dignidade que ela me merece, e que é a da... eu creio que é justo que se diga que é a quarta competição mais importante do futebol em Portugal, logo a seguir à Liga, à Taça de Portugal e à Supertaça. A seguir vem a Taça da Liga. Vamos lá. Hoje aqui vamos ter, antes dessa reposição do flash relativo ao Benfica Estoril Praia de ontem à noite, vamos ter ataques rápidos, já a seguir, e vamos ter Q&A com resposta a duas das perguntas que me deixaram ontem, quer tenha sido aqui mesmo, no meu canal de YouTube, na caixa de comentários do longuíssimo programa de ontem, quer tenha sido no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord. E eu recordo, mais uma vez,
que ao meu servidor de Discord acedem, sempre que o queiram, bem entendido, os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Vamos então arrancar com os ataques rápidos. Futebol de Verdade com António Tadeia. E eu creio que teremos aqui hoje uma edição razoavelmente mais curta dos ataques rápidos, porque não só não houve muito futebol ontem, como não há muito futebol hoje. Portanto, vamos fazer aqui uma edição um bocadinho mais acelerada. Vai ser mesmo contra-ataque e não tanto tal ataque que às vezes tende a cair no ataque organizado. Vamos começar, como sempre, com o futebol de ontem, deixando bem claro desde já que esse Benfica-Estoril será alvo de uma análise mais detalhada já a seguir no Futebol de Verdade Flash relativo ao jogo. Mas houve taças também ontem na Holanda, na Inglaterra, Taça da Liga, e na Espanha, Taça do Rei. Vamos começar por Inglaterra, onde o Liverpool confirmou o apuramento para a final da Taça da Liga, onde vai defrontar o Chelsea, fê-lo empatando a uma bola fora de casa com o Fulham. Marcou Luís Dias para o Liverpool, que assim vai ter pela frente o Chelsea no jogo da decisão. Boa perspectiva, tanto para uns como para outros, para conseguirem sacar aqui um troféu. E foi já decidido pela English Football League ontem que a Taça da Liga vai continuar a ter meias finais a duas mãos. E isto é muito criticado, não só pela forma como o calendário em Inglaterra está um bocadinho assoberbado, mas também porque, lá está, acaba por favorecer aquilo que é a possibilidade dos clubes mais poderosos estarem na final. Mas eles lá também têm a mesma questão que nós temos por cá. Na Holanda, vamos a ver se não vem aí crise para o PSV Eindhoven. O PSV vinha com 17 vitórias em 17 jogos no campeonato, igualou o seu próprio recorde, ficou, salvo erro, a um jogo de igualar o recorde do Ajax, que são 18 vitórias consecutivas no início da Liga Holandesa, e ouviu esse recorde quebrado, a possibilidade de igualar esse recorde quebrada no fim de semana, quando empatou a uma bola fora com o UFC Utrecht. E ontem, para a Taça da Holanda, ou dos Países Baixos, foi derrotado, primeira derrota interna do PSV esta época, foi derrotado em Roterdão pelo Feyenoord, 1-0, golo de Quinten Timber, a valer ao Feyenoord uma vitória importante sobre o PSV. Vamos a ver se o PSV não entra já em modo de gestão, porque tem 10 pontos de avanço no campeonato e, portanto, as coisas estão razoavelmente fáceis para a equipa de Eindhoven, na Holanda. Depois, na Espanha, Taça do Rei, com 2 jogaços ontem. O Girona acabou por frustrar aquela ideia que eu tinha deixado aqui de podermos ter 4 grandes nas meias finais e tal, porque já lá estava a Real Sociedade, Atlético Bilbao ou Barça, enfim, não é bem a mesma coisa, mas continua a ser um grande passe quem passe. Hoje vamos ver se o Atlético de Madrid passa também ou não, mas ontem o Girona, enfim, que não é propriamente um grande, mas que está em primeiro da Liga Espanhola e, portanto, tem que ser levado muito a sério. Sucede que ontem foi eliminado nos quartos de final pelo Real Mallorca, fora de casa, aos 35 minutos, já estava a apanhar 3-0, depois ainda reduziu até aos 3-2, acabou a jogar contra 10, mas já não foi o suficiente para evitar a eliminação. Sendo assim, já temos nas meias finais da Taça do Rei de Espanha a Real Sociedade, o Real Mallorca, o Atlético de Bilbao, e este é o outro jogo de que tenho que vos falar, e vamos ver hoje quem é que passa, se é o Atlético de Madrid ou o Sevilha. Ontem também o Barcelona caiu, e caiu em Bilbao contra o Atlético, 2-2 no final dos 90 minutos. Grande golo, por exemplo, do Lamine Yamal, vale a pena darem uma vista de olhos para observar, só que depois, no prolongamento, falou mais alta qualidade do Atlético e dos manos Williams. Iñaki fez o 3-2, em recarga a um remate que ele próprio tinha mandado ao poste, e Nico Williams, com uma trivelada, meteu o 4-2 em cima do último minuto do prolongamento, acabando assim por afastar o Barcelona, que está muito longe no campeonato, não ganhou a Supertaça, está afastado da Taça do Rei, resta-lhe um bocadinho, sendo que, enfim, confiante, a Liga dos Campeões. Mas não vai ser fácil, porque esta equipa do Barça está a defender cada vez pior. Bom,
Mais coisas. No futebol de ontem, acertou-se o calendário, pelo menos no que às posições cimeiras diz respeito, na Bundesliga, com esse tenso Bayern de Munique, União Berlim. O Bayern ganhou por 1-0. O jogo foi tenso, teve várias situações de conflito. Houve, inclusive, ali um arrufo. Foi um bocadinho mais do que um arrufo. Chegou a haver mesmo agressão entre o treinador do União Berlim, Bielitsa, e o Leroy Sané, jogador do Bayern. Acabou o jogo por ser decidido com mais uma trivela, esta do Rafael Guerreiro, que ontem voltou à posição de defesa esquerdo, não jogou no meio-campo, jogou como defesa esquerdo e num lance em que ele assistiu Harry Kane mandou à barra, mas depois o Rafael Guerreiro foi o mais rápido a chegar para a recarga e meteu a bola no fundo das redes com uma belíssima de uma trivelada que me leva a pensar que se fizéssemos aí um campeonato do mundo em que só era permitido jogar de trivela com os portugueses todos que nós temos para usar esse gesto técnico popularizado pelo Ricardo Quaresma, ainda íamos ser campeões do mundo porque somos os maiores da trivela. Bom, bem ainda, futebol de ontem para vos falar da Taça da África. Ontem acabou a primeira fase e hoje não houve jogos, precisamente porque estamos naquele dia de defeso, dia que não vai ser um dia, vão ser dois. Hoje e amanhã não há jogos de defeso entre a fase de grupos e os oitavos de final. Ontem, em 4 jogos, só houve um golinho, marcado por Ziyech no jogo de Marrocos contra a Zâmbia. Os outros 3 acabaram 0-0. E isto significa que já está definido o quadro dos oitavos de final. A derrota da Zâmbia significou que mesmo no final, a Costa do Marfim, equipa da casa, que até mudou de treinador e tudo, foi despedido o selecionador francês que por lá estava, acaba por se qualificar como quarto melhor terceiro classificado, o que é mau, por exemplo, na perspectiva do Sporting, que vai demorar mais uns dias a receber o Ousmane Diomande, que vai ficar ainda na sua seleção nacional. Está já definido o panorama dos oitavos de final, e isto é particularmente interessante se olharmos para aquilo que espera as equipas de expressão oficial portuguesa. Angola vai ser das que vai entrar em ação logo no primeiro dia de oitavos de final, que é sábado, dia 27. Vai jogar com a Namíbia, entra como favorita. Uma boa possibilidade de Angola chegar aos quartos de final, onde defrontará o vencedor do Nigéria-Camarões, que também se jogará no dia 27. A Nigéria, é bom lembrar, é a seleção onde está o José Peseiro e onde estão também, por exemplo, o Zaidu, o Chidozi, o Onyemaishi, portanto, uma série de jogadores que jogam em Portugal. Portanto, Angola, para já, favorita contra a Namíbia. Depois, se calhar, a coisa aperta mais um bocadinho se tiver de defrontar a Nigéria. E a Nigéria do José Peseiro, eu ainda no outro dia estava a dizer isto na brincadeira a um amigo, que esta Nigéria joga pouco, mas isso é que é perigoso, porque nas equipas do Peseiro, que é meu amigo, portanto estou à vontade para o dizer, perigoso é quando eles jogam muito, porque quando estão a jogar muito, geralmente desequilibram-se atrás. Quando as equipas do Peseiro jogam pouco, é quando podem estar mais perto de poder ganhar troféus. E esta equipa, que tem atacantes muito fortes, de facto tem sido segura também no plano defensivo, e isso faz desta Nigéria uma ameaça credível à seleção de Angola. Mas, atenção, mais jogos já marcados para os oitavos de final. Vamos ter no dia 28, domingo, Egito, República Democrática do Congo, o Egito do Rui Vitória, depois de uma primeira fase fraca. Vai ter pela frente a equipa da República Democrática do Congo e depois ainda um Guiné Equatorial contra a Guiné Conakry, um duelo entre Guinés, que me parece ser o jogo de prognóstico mais complicado nestes oitavos de final. Não sou capaz de, enfim, se antes consigo dizer que o Egito é favorito contra a República Democrática do Congo, apesar de não estar a jogar muito também, ter feito uma primeira fase em que não ganhou nenhum jogo, passou com 3 empates, uma coisa muito à portuguesa, lá está. Acho que o Egito pode ser favorito. Depois, dia 29, teremos então Cabo Verde a jogar contra a Mauritânia. A Mauritânia já está a festejar a presença nos oitavos de final, não esperaria isto. Cabo Verde é amplamente favorito também neste jogo. E no mesmo dia, a Costa do Marfim, segunda-feira, dia 29, Costa do Marfim vai jogar contra o Senegal, que para mim foi a melhor equipa da primeira fase. Portanto, complicada a vida
Para os donos da casa, vamos a ver se o fator casa aqui vai funcionar ou não. Dia 30 fecham os oitavos de final com a realização desse Marrocos-África do Sul, em que os marroquinos são, do meu ponto de vista, favoritos, e do Mali-Burkina Faso, em que me parece também que a seleção do Mali parte como favorita. Mas depois, Cabo Verde, se passar, como se espera, a Mauritânia, vai ter nos quartos de final uma partida bem mais complicada, porque vai defrontar o vencedor do jogo entre Marrocos e a África do Sul, e é de esperar que possa ser Marrocos. Marrocos e o Senegal, que, do meu ponto de vista, são os dois principais favoritos à conquista da prova, estão nas duas metades separadas do quadro, portanto, antevê-se, a não ser que haja surpresas, que podem sempre acontecer, uma final precisamente entre estas duas equipas que são as melhores. Taça da Ásia, para acabar com o futebol que já se jogou, para vos dizer que já hoje tivemos ali uma espécie de reposição daquilo que muitas vezes acontece nestas grandes competições, que é uma equipa, se calhar, a não dar tudo porque não quer ganhar o seu jogo, porque se ganhar vai ter pela frente um adversário potencialmente mais complicado. Foi o caso da Coreia do Sul, que cometeu a proeza de empatar com a Malásia, e não estava a jogar o Sandokan, mas a Coreia do Sul empatou 3-3 e marcou o golo do empate mesmo no final. Passaria de qualquer maneira como um dos melhores terceiros, assim sendo acabou por passar em segundo lugar e, guess what? Evitou o confronto com o Japão nos oitavos de final. Vamos ter então um Bahrein-Japão nos oitavos de final. A Coreia do Sul ainda está à espera de adversário, ainda não se sabe quem vai ser, saber-se-á ao final do dia de hoje. E vamos ter também um Irão-Síria, e os vencedores destes dois jogos vão depois encontrar-se nos quartos de final. Portanto, vamos ter um Japão-Irão nos quartos de final, que vai desde já colocar frente a frente duas das equipas favoritas à conquista desta Taça da Ásia. E pronto, foi do futebol que já se jogou tudo aquilo que havia para dizer. Hoje não há muito futebol, mas atenção, já está a jogar-se por esta altura um jogo muito importante para o futebol português, que é o Rosengard Benfica, para a Liga dos Campeões feminina. Começou às 17h45. O Benfica está numa posição, neste momento, privilegiada para poder chegar aos quartos de final da Liga dos Campeões. Porquê? Porque está num grupo em que o Barcelona é claramente mais forte do que todas as outras equipas, e muito provavelmente, e para o Benfica é bom que assim seja, porque é sinal que o Barça hoje ganharia ao Eintracht de Frankfurt, e é muito importante que isso aconteça, mas muito provavelmente, dizia eu, o Barça pode chegar ao final só com vitórias em todos os jogos disputados. Mas o Benfica, neste grupo, jogou e ia discutir a passagem à fase seguinte, e está a discuti-la com o Eintracht de Frankfurt, conseguiu ganhar por 1-0 em casa e empatou uma bola fora, com essa particularidade de, no último minuto dos descontos, a guarda-redes Lena Pauwels, alemã, ainda por cima, ter defendido um penalti que teria deixado o Benfica numa situação não tão privilegiada assim, ou numa situação de igualdade com o Eintracht. Ora, neste momento o que é que acontece? O Benfica tem 3 pontos de avanço. Se, como é esperado, o Benfica hoje possa ganhar ao Rosengard, que é a equipa mais fraca do grupo, e ao mesmo tempo o Eintracht de Frankfurt não ganhe em Barcelona ao Barça, como também é perfeitamente admissível, o Benfica pode carimbar já hoje o apuramento para a fase seguinte da Liga dos Campeões, sem ter de esperar pela última jornada. E na última jornada o Benfica vai jogar em casa com o Barça, enquanto o Eintracht de Frankfurt jogará também em casa com o Rosengard. Portanto, é bom que o Benfica consiga resolver hoje, porque se não for hoje, na última jornada, vai ser muito mais complicado. De resto, hoje fecham então os quartos de final da Taça do Rei de Espanha, com a realização desse Atlético de Madrid-Sevilha. É às 20 horas e vai definir o quarto semifinalista da competição. Bom, mais coisas. Para vos dizer que Bruma, que já jogou no fim de semana pelo Braga, depois de lesão,
contra o Futebol Clube Famalicão. Já não jogou na terça-feira contra o Sporting na primeira meia-final da Taça da Liga. Vai ser operado ao menisco do joelho direito e, por isso mesmo, vai ficar fora de competição durante pelo menos um mês. É um sério revés nas aspirações do Sporting Clube Braga, porque Bruma é um jogador muito importante para o Braga no plano ofensivo e, no meio disto tudo, o que não foi esclarecido é se o jogador foi mal avaliado e voltou cedo demais, porque ele estava lesionado, voltou e agora, afinal de contas, acaba por, ao fim de uns minutos em campo, ter que ser operado. Mercado. Já viajou para Atenas o David Carmo, vai ser emprestado pelo Futebol Clube do Porto ao Olympiacos. Já vi aí teorias mirabolantes de que, segundo as quais o jogador estará estes meses, até ao final da época, no Olympiacos do senhor Evangelos Marinakis e que depois, na nova época, será vendido pelo Futebol Clube do Porto ao Nottingham Forest, que é do mesmo dono, o grego que também está para entrar, creio que ainda não entrou, que ainda não foi oficializada a sua entrada na SAD do Rio Ave. Isto, no meu ponto de vista, enfim, lembram-se do texto que eu escrevi aqui há uns dias sobre o bombeiro Jorge Mendes. Pode acontecer, mas terá de haver aí uma intervenção milagrosa de Jorge Mendes, que neste momento está a trabalhar de forma muito próxima com o Nottingham Forest, com o Sr. Marinakis e com a possibilidade de o Sr. Marinakis entrar no Rio Ave. Vamos a ver, no entanto, o que é que faz David Carmo nesta ponta final da temporada. Para já, são 250 mil euros, eventualmente 500, dependendo de objetivos, pelo empréstimo e uma cláusula de compra não obrigatória, e por isso é que é uma opção, de 18 milhões de euros. Eu diria que David Carmo tem que fazer uma segunda metade da época absolutamente escalofriante para que o Olympiacos acione esta opção de compra, a não ser que, enfim, entre a tal questão do bombeiro com a mangueira a apagar fogos, que é o Jorge Mendes. Bom, mais coisas. Já é oficial o Nelson Oliveira no Vitória Sport Clube, tal como vos tinha dito aqui ontem. É oficial também o ingresso de João Teixeira, centrocampista que brilhou já, por exemplo, no Grupo Desportivo de Chaves, no plantel do Rio Ave, para a segunda metade desta temporada. Chega do Al Marquia, do Qatar, e pode ser um reforço importante para o Rio Ave, que tem tido ali alguma dificuldade sempre que lhe falta alguma das suas unidades de meio campo. Geralmente ali joga o Lamine e o Amin, perdão, estava ainda com o Lamine Yamal na cabeça. O Idriss Yamin e o Guga. Vamos a ver o que é que vai acontecer por ali. Também pode, eventualmente, João Teixeira jogar uns metros mais à frente, numa daquelas posições de apoio ao ponta de lança, no 3-4-3 do Luís Freire. Internacionalmente, nota para a oficialização também da contratação de Cláudio El Diablito Echeverri, um dos melhores, se não mesmo o melhor jogador do último Mundial de Sub-17, argentino. Vai do River Plate para o Manchester City, mas aparentemente só em janeiro do próximo ano. Fica, no entanto, já acertada a sua transferência. E ainda para a contratação de Gabriel Moscardo pelo Paris Saint-Germain ao Corinthians, são 20 milhões de euros, mais 2, dependendo de objetivos. E pronto, ficam por aqui os ataques rápidos. Já a seguir, já sabem, vem aí o Q&A. Futebol de Verdade com António Tadeia. Passemos então à resposta às vossas perguntas, às perguntas que me deixaram para a edição de hoje do Q&A. E hoje, peço que me perdoem, mas as respostas vão ser breves e por uma razão muito simples. É que ainda há Futebol de Verdade Flash para ver a seguir e eu não quero mesmo que o programa chegue aos 60 minutos, até foram mais, que durou o programa de ontem. A primeira pergunta é a que vem precisamente aqui da caixa de comentários do programa de ontem no meu canal de YouTube. Chegou do Rafael Moreira. Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta. E o Rafael pergunta o seguinte. Boa tarde, António. O João Mário penso que se pode dizer que é um dos casos em que é mais acarinhado pelos comentadores, jornalistas, etc., e eu acrescentaria treinadores, do que pelos adeptos. Gostaria de saber os motivos desta diferença de percepção entre estas duas partes em relação ao jogador.
Muito obrigado, Rafael, pela sua pergunta, e a razão pela qual a escolhi é que ainda, há bocadinho, por acaso, andava por aí no Twitter, e eu vou muito ao Twitter para ver se, às vezes há ângulos de abordagem que são interessantes, e face àquilo que são as muitas contratações de que se fala para o Benfica, aquelas que já estão confirmadas, aquelas que das quais se fala, que poderão vir a acontecer também. Havia já muita gente a dizer, bom, então isto, o Rafa vai sair porque acaba o contrato, o Di Maria vai sair porque quer voltar à Argentina, o João Mário vai sair, e enfim, depois diz o João Mário vai sair porque sim, pronto, mas provavelmente não vai, por várias razões. Primeira razão, o Roger Schmidt gosta dele, da mesma forma que o Jorge Jesus também gostava dele. O Ruben Amorim gostava, mas não gostava o suficiente para o preferir, por exemplo, ao Mateus Nunes, e preferiu ficar com o Mateus Nunes. Porquê? Porque era, sobretudo, mais barato. Segunda razão tem a ver com isto. É um jogador que é caro, portanto, não será, com certeza, fácil ao Benfica, primeiro, transferi-lo, porque ele já não tem idade para ser transferido. Segundo, encontrar quem lhe paga aquilo que ele recebe neste momento no Benfica, que é um contrato particularmente elevado. E a terceira razão, porque o João Mário é um jogador formado localmente. Não é formado no clube, mas é formado localmente, e o Benfica pode vir a ter ali um problema para a constituição do seu plantel para a próxima época, porque, e um dia destes, se calhar vamos falar disto aqui com mais detalhe, lá mais para o final da época, para a lista da UEFA é preciso ter sempre uma série de jogadores formados no clube e uma série de jogadores formados localmente, coisa que com o Rolaiser e o Carreras e o Prestiani, são jogadores que vêm do estrangeiro e, portanto, não cumprem esse tipo de cotas. Portanto, há aqui várias razões para o João Mário poder ficar no plantel do Benfica, não só nesta segunda metade da temporada, como também na próxima época. Agora, a razão pela qual, e diz o Rogério, creio que era Rogério, não é? Deixe-me só ter a certeza para não estar a tratá-lo por um nome que não é o seu. Rafael, perdão. Diz o Rafael que o João Mário é mais apreciado por jornalistas e comentadores do que pelos adeptos, e eu junto aí também pelos treinadores, porque por alguma razão depois ele joga sempre, não é? E a razão, eu acho que o João Mário, para já é um jogador particularmente inteligente. É um jogador com uma capacidade de entendimento do jogo que não se vê em muita gente. Às vezes, e não me levem a mal, mas às vezes as pessoas valorizam demasiado um jogador que faz uma extraordinária recuperação, se manda para o chão, dá 3 reboletas e consegue um desarme, e se calhar não valorizam tanto um jogador que já estava no início no sítio certo, e por isso mesmo não precisa de fazer esse espetáculo todo. Isto é um bocadinho, e eu que achei que todos eles eram guarda-redes extraordinários, mas é um bocadinho como comparar aquilo que era, por exemplo, a ação de guarda-redes mais sóbrios, como era, por exemplo, o Vítor Damas, ou como era, por exemplo, o Vítor Bahia, mais tarde, guarda-redes que se impunham muito pela sua, não só pela estampa física, mas também pela capacidade de estarem no sítio certo. E depois havia guarda-redes mais elásticos, também extraordinários, mas que brilhavam mais, precisamente, por exemplo, o Manuel Bento, que era um guarda-redes absolutamente extraordinário, terá sido dos que eu vi, se calhar o melhor guarda-redes português. Porquê? Porque fazia coisas que eu não via fazer aos outros, mas lá está. Os outros, se calhar, por serem fisicamente superiores, não precisavam de fazer essas coisas. O Manuel Bento era um guarda-redes de uma elasticidade extraordinária que eu vi fazer exibições ao serviço da Seleção Nacional, como não vi, por exemplo, ao Vítor Bahia. Porquê? Porque o Vítor Bahia não precisava. À partida estava bem colocado, à partida era um guarda-redes com outra estampa física, com outra capacidade para ocupar os postos, e, portanto, aquilo que se vê é que, se calhar, na cabeça dos adeptos, e eu aqui estava a pensar um bocadinho como adepto, os guarda-redes que têm uma maior necessidade de compensar outros defeitos com uma maior elasticidade, acabam por dar mais nas vistas e ser mais valorizados do que os guarda-redes que não têm essa necessidade, porque já estavam bem posicionados e porque têm outras características físicas. E o futebol do João Mário é muito isso. O João Mário é um jogador que tem uma capacidade de entendimento do jogo que nem todos os que estão dentro do campo têm.
E isso leva-o geralmente a estar bem posicionado, a escolher geralmente a melhor opção, a decidir bem. E depois isto não é tão valorizado por quem está a ver como é valorizado, por exemplo, o facto de um jogador fazer uma grande recuperação, fazer um tackle, driblar três jogadores e voltar a três adversários e voltar atrás ao mesmo sítio onde estava, quando a solução, se calhar, menos vistosa, mas mais proveitosa, era entregar a bola a alguém que estava numa posição melhor. Eu acho que tem muito a ver com isso. E a única coisa que me parece é que não são só os jornalistas e os comentadores, esses malandros, que acham que o João Mário faz sentido na equipa do Benfica. São os treinadores também. E quando são os treinadores também, e eu acho que eles à partida não fazem a equipa para perder, isso leva-me a achar que há alguma razão na vontade de manter o João Mário nas escolhas, que foi partilhada tanto por Jorge Jesus como por Roger Schmidt. É verdade que com Nelson Veríssimo, João Mário jogou menos. Mas, enfim, o Nelson Veríssimo também não fez, assim, uma carreira fantástica no Benfica. Já sabem que para deixarem perguntas para serem respondidas na edição do Futebol de Verdade, nem é de amanhã, é de segunda-feira, porque amanhã, como é dia de live, não haverá Q&A. Aquilo que têm que fazer é deixá-las na caixa de comentários deste programa. Já agora, aproveito para vos sugerir também que possam inscrever-se no canal. Não pagam nada por isso. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. Basta clicarem em cima do botão que diz inscreve-te aqui e, ao mesmo tempo, aproveitarem para deixar o vosso like no programa de hoje e aproveitarem também para clicar em cima do sino, de maneira a ativarem as notificações, o que permitirá que sejam avisados sempre que houver novos conteúdos aqui no canal, nomeadamente amanhã a live. Amanhã às 18 horas há live. Vou estar em direto a ler os vossos comentários, a responder às perguntas que me queiram deixar por lá no live chat, a interagir convosco e, se calhar, se vocês não forem avisados pelo próprio YouTube, acabarão por não se lembrar de aparecer. Portanto, já sabem, inscrevam-se no canal, deixem perguntas, deixem o vosso like, façam tudo aquilo que puderem para que o canal possa crescer, porque as visualizações de facto estão... E lá está, este não é um projeto comercial, este é um projeto sobretudo de marketing, é um projeto sobretudo para divulgar o meu trabalho, que está lá, está no Substack, não está aqui. Mas as visualizações de facto não estão a ser muito ajudadas por essa mania que eu tenho de, se há um Braga Estoril que é importante, a malta dedica o programa ao Braga Estoril. E não está aqui, e é muito giro a malta depois estar aqui a dizer, estas televisões e tal, isto é tudo uma vergonha, só querem saber do... E se eu sou do Sporting ou do Porto, é do Benfica. Se eu sou do Benfica ou do Porto, é do Sporting. Se eu sou do Porto ou do Sporting, se eu sou do Sporting ou do Benfica, é do Porto. Portanto, só querem saber dos outros e tal. Não sei o quê. Não. Aqui é por mérito desportivo. E isso geralmente não anda muito bem casado ali com a questão das visualizações, mas a minha integridade é a mesma desde o início e, portanto, vai continuar a ser, e isto vai continuar a funcionar assim até ao dia em que eu desista de que este projeto seja de todo comercial e acabe por transformar aquilo que se faz aqui noutra coisa qualquer, mas mantendo sempre a integridade e a deontologia profissional. Já sabem, se quiserem saber a razão pela qual ainda há Futebol de Verdade, é só uma, é mesmo só para divulgar o trabalho que eu faço lá onde trabalho, que é no meu Substack, em tadeia.substack.com. Deem lá um salto, vejam, fica aqui o link para poderem dar lá um saltinho, vejam o que por lá está, aproveitem para fazer uma subscrição. Pode ser uma subscrição gratuita, a subscrição gratuita, conforme o próprio nome indica, não vos custa rigorosamente nada, mas garanto-vos que vão passar a receber no vosso endereço de e-mail todos os novos textos, todos os novos conteúdos que eu for fazendo no meu Substack. Todos os dias, garantidamente, segunda a sexta, há Último Passo, logo de manhã. É a minha crónica de opinião, a minha crónica de análise à atualidade futebolística nacional e internacional. Depois, se quiserem aprofundar um bocadinho a vossa experiência, com uma subscrição premium, que vos dá acesso a um mundo de outras coisas,
aquilo que podem fazer é, de facto, fazer o upgrade da vossa subscrição. Passarão a pagar 5€ por mês ou 50€ por ano, com 2 meses de borla, enfim, é uma experiência completamente diferente, porque vos dá acesso ao meu canal de Telegram, vos dá acesso ao meu servidor de Discord, vos dá acesso logo na noite dos jogos às edições do Futebol de Verdade Flash, com os comentários aos jogos que contam, de facto, no futebol em Portugal, vos dá acesso a todos os textos exclusivos para subscritores premium e, já vos disse, espero ter pronta ainda hoje a atualização relativa a 2024 do artigo sobre os clubes da Série A dos donos da bola, portanto, com a descrição do tecido societário, quem são os donos dos clubes da Série A italiana, quem é que manda, quem é que tem o capital, em que mãos é que está o capital e a que estão as ações das 20 equipas que compõem a Série A de Itália. Isso vai sair, se não for hoje, eu espero que seja ainda hoje, sairá seguramente amanhã, e é um artigo, esse sim, exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Bom, meus amigos, vem aí a segunda pergunta do dia, que é a pergunta que ficou precisamente no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, e a de hoje foi deixada pelo Rui Rodrigues. E o Rui pergunta o seguinte: bom dia, António. Pelo que li, no próximo ano, mais uma vez, vai alterar o modelo da Taça da Liga e a final vai ser na Arábia Saudita. Isso não é garantido ainda, atenção, hein? Acha que tem alguma razão de ser? Já em Portugal, esta competição não desperta grande interesse. Mesmo lá fora, a meu ver, os nossos clubes não têm expressão internacional nem jogadores que despertem interesse. Estou curioso para ver quais vão ser as audiências de uma final Estoril Sporting Clube Braga, que estão na final por mérito próprio. Não faria mais sentido acabar com esta competição ou criar um modelo onde todos tenham hipótese de competir e lutar pela vitória? Cada vez mais está a tentar criar um modelo onde seja presença obrigatória na final de 2 dos 3 grandes do futebol português, diz o Rui Rodrigues. E é verdade. Em relação àquilo que o Rui aqui deixou, deixe-me só dizer-lhe, sim, o modelo vai mudar. A partir do próximo ano vamos ter apenas 8 clubes participantes na Taça da Liga. Vão ser os 6 primeiros da Primeira Liga e os 2 primeiros da Segunda Liga. Eu não vou dizer que isto é ilegítimo, porque não é, de facto. A taça é uma taça da Liga, e a Liga tem todo o direito de apertar os critérios de qualificação, limitando esta Taça da Liga aos clubes que melhor se comportaram nas suas competições, que são a Liga 1 e a Liga 2. Portanto, não é ilegítimo, não é a competição de que eu gostaria. Não. Eu já várias vezes defendi aqui que a Taça da Liga, sendo eu capaz de reconhecer que esta ideia da Final Four foi uma ideia excelente, que a Liga teve. Porquê? Porque junta ali, numa semana, fazem-se uma série de eventos, juntam-se uma série de equipas que foram as que tiveram mais mérito na competição, faz-se uma festa, juntam-se manobras de marketing, enfim, tudo e mais alguma coisa. Essa ideia é boa, mas o resto da competição, para mim, não está como eu defendo desde o início. Desde que a prova foi criada, alguns lá para 2005 ou 2006, nem sei muito bem qual é que foi o ano, que eu defendo uma coisa completamente diferente. Eu acho que a Taça da Liga era uma excelente ocasião para ser feita ao contrário. Aquilo que eu defendi desde sempre, e já o disse aqui também, e volto a dizê-lo, era participação de todos os clubes da Primeira e da Segunda Liga, eventualmente até da Liga 3, se quiséssemos alargar a coisa. Fase de grupos a abrir, logo ali no mês de agosto, funcionava como uma espécie de segunda pré-época, jogos particulares, imigrantes em Portugal, as pessoas que vivem na diáspora estão cá no mês de agosto, vieram cá passar férias, jogos na província, levar o Benfica, o Sporting, o Futebol Clube Porto, o Sporting Clube Braga a jogar no terreno das equipas da Segunda Liga, permitir que isso possa ser feito nessa altura, serve de preparação para as equipas que estão ainda à espera de começar o campeonato favoritas, e serve ao mesmo tempo de possibilidade dos clubes mais pequenos, dos clubes da província, receberem os grandes e mostrarem os grandes ao seu público, ao público que não tem a possibilidade de ir às grandes cidades ver os jogos. Portanto, isso para mim era win-win. Uma altura em que o povo está sedento de bola. Eu sempre defendi isso. E depois, imaginemos, se nós juntarmos aqui os 18 clubes da Primeira Liga,
Os 16 da segunda, porque não participariam naturalmente o Flóculo Porto B e o Benfica B. E ainda lhe junto, portanto, 18 com 16 dá já 34. E ainda lhe juntássemos os melhores, imaginemos, ou todos aqueles da Liga 3, à exceção das equipas B, teríamos à volta de 50 equipas a participar. Isto dava perfeitamente para fazer uma fase de grupos e depois, a partir daí, então sim, passar à eliminação direta e meter os jogos no calendário e tornar a competição uma festa do futebol para o povo e não aquilo em que ela se está a transformar, que é cada vez mais uma competição para as elites. Por isso mesmo, esta final de sábado, a que eu chamei no título deste programa a final dos outros, e foi para não lhe chamar a final dos pobres, porque eu acho que o Braga neste momento, não, e mesmo o próprio Estoril, que tem donos imponentes, não são propriamente sinónimo de equipas pobres ou de clubes pobres, mas é uma final que não é de todo aquilo que a Liga quer. A Liga quer ter, para poder rentabilizar a ocasião da Final Four, quer ter os grandes a jogar a final. E é só assim que fará algum sentido esta perspectiva da internacionalização, que eu percebo, não defendo, mas percebo. Porquê? Eu acho que, e enfim, já houve, inclusive, um boicote que foi feito pelos adeptos, creio que só do Sporting Clube Braga, à meia-final contra o Sporting, mas isso tinha muito mais que ver com a necessidade de passar dados e para poder comprar bilhete, mas também com essa ideia de internacionalizar a prova. Porquê? Porque para a Liga, cada vez mais, há dois tipos de adeptos e não é líquido que aqueles que a Liga valoriza mais sejam os que vão ao estádio. Porque, se calhar, quem dá mais dinheiro e, sobretudo, não implica tanto investimento, são aqueles que pagam para ver em casa. São esses que cada vez mais importam, porque são os que pagam as subscrições dos serviços televisivos, e, ao mesmo tempo, não implicam necessidade de investimento em infraestruturas, porque se eu vou ao estádio ver um jogo, eu preciso de ter Daqui a pouco tempo vimos estádios da Primeira Liga e da Segunda Liga, onde não há um mínimo de condições para as pessoas estarem numa noite de chuva a ver o futebol. Vemos com frequência jogos que são transferidos para a noite, em dias de semana ou em véspera de dias de trabalho, em que, obviamente, quem tem que trabalhar no dia seguinte não vai fazer 200, 300 quilómetros para poder ir ver a bola, fica a ver em casa, e para a Liga isso até é melhor. Porquê? Porque pagam as subscrições dos canais para poderem ver as partidas, são expostos à publicidade e, ao mesmo tempo, não implicam investimento nem em condições, nem em necessidades de segurança, porque não estão lá, não vão criar problemas. Isto é só ganhos. Só que não é isso o futebol. O futebol tem que ser para as pessoas que vão ao estádio. E por isso mesmo eu entendo a lógica de internacionalização. E vocês, se calhar, se vos colocarem a coisa assim, ouça, você é adepto do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, seja o que for, prefere ter o jogo em Leiria, e se calhar não vai na mesma, recebe X de receita, ou prefere ter o jogo em Riad e recebe X vezes 10. Se calhar prefere ter o jogo em Riad, porque você, se calhar, também não vai a Leiria. Agora, isso para mim é uma mensagem errada que está a ser passada ao futebol, aos adeptos do futebol, que é a mensagem do fiquem em casa. Fiquem em casa, não se chateiem, estão mais confortáveis, vejam na televisão, não nos criem problemas, que assim a gente não precisa de meter lá a polícia, ao mesmo tempo não precisamos de investir em infraestruturas, não precisamos de melhorar as condições dos estádios, não precisamos de coisa nenhuma, a única coisa que é preciso é um investimento nas transmissões, e mesmo esse são os canais de televisão que fazem, não somos nós da Liga. Portanto, se calhar é isso que os clubes estão a pensar. Eu acho que não faz muito sentido. Atenção, em relação à pergunta do Rui, não há nenhuma garantia neste momento que a final ou a Final Four seja jogada no próximo ano na Arábia Saudita, embora haja interesse da Arábia Saudita em chamar cada vez mais eventos internacionais para o seu território, mas ainda por cima, ainda agora se falava muito em Espanha esta semana. Porquê? Porque a Supertaça de Espanha, que se realiza na Arábia Saudita, tem todos os anos presentes os dois primeiros do campeonato, e este ano tudo indica que os dois primeiros possam vir a ser Real Madrid e Girona, e depois os finalistas da Taça de Espanha. E, conforme vimos há bocadinho, quem está a caminho
quem está para já nas meias finais são Atlético Bilbao, Real Sociedade e Mallorca, e há a possibilidade de estar o Atlético de Madrid ou o Sevilha. Portanto, há uma elevadíssima possibilidade de o Barcelona não estar. E isto significa que a organização saudita já vai pagar menos à Federação Espanhola, porque no contrato diz que se tiver o Real Madrid é X. Se tiver o Real Madrid e o Barcelona, é X mais Y. Se tiver o Real Madrid, o Barcelona e o Atlético, é X mais Y mais Z. Se não estiver nenhum destes clubes, ou não estiver um destes clubes, é X menos Y, ou menos, portanto, já vai ser menos dinheiro. E isto acaba por nos fazer pensar. Não somos só nós, em verdade, por este caminho. Mas é um caminho que o futebol está a começar a adotar e do qual eu sou muito franco, não sou grande fã. Bom, meus amigos, já a seguir vem aí o Futebol de Verdade Flash relativo ao Benfica Estoril de ontem à noite. Eu escrevi também sobre o jogo hoje de manhã e quem quiser ler o texto, ele fica aqui para poderem lê-lo. Está no meu Substack e, já sabem, podem sempre voltar amanhã, 18 horas, para a live do Futebol de Verdade. Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Benfica 1, Estoril 1, com vitória dos estorilistas por 5-4 no desempate por penaltis. Tal como já tinha acontecido na primeira meia-final, a decisão do segundo finalista da Taça da Liga também sorriu à equipa que menos atacou, premiando o estoicismo defensivo. O Estoril marcou cedo, logo ao quarto de hora, por Rafik Guitane, e teve depois a capacidade para suportar a superioridade territorial do Benfica, fruto da exibição acertada do guardião Dani Figueira e dos três centrais que ele tinha à frente, mas também de uma noite desastrada dos encarnados na finalização. Otamendi ainda empatou, mas na meia hora entre o golo do capitão e o final da partida, o Benfica já não foi capaz de desbloquear o resultado, acabando por baquear no desempate por penaltis. Ainda que tenha sido constante na forma como conseguia sair e criar embaraços à organização defensiva benfiquista, assim que batia a primeira linha de pressão, o Estoril atacava sempre com poucos e raramente chegava a situações de remate. No final, chutou apenas 4 vezes e só uma delas foi enquadrada com a baliza de Trubin, que teve de esperar pelos penaltis para fazer uma defesa. Do outro lado, ainda que tenha ficado a ideia de que Roger Schmidt não fez tudo o que podia para resolver os problemas ofensivos da equipa, o Benfica teve, além do seu golo, mais 3 situações clamorosas. Rafa e Di Maria perderam 2 na primeira parte, com defesas de Dani Figueira. Marcos Leonardo atirou a terceira para fora, já no segundo tempo. No final, mesmo tendo estado cada vez menos em jogo, à medida que a partida avançava, Di Maria ainda meteu um vôlei de fora da área com selo de golo, mas o guardião estorilista voltou a defender, desta vez para o poste, forçando os penaltis. O Benfica acabou com 23 remates e um índice de golos esperados de 3,7, que sem desperdício lhe devia ter permitido chegar à final de sábado. Mas o empate acaba por sorrir à solidariedade defensiva dos canarinhos, corajosos na forma de sair a jogar e de pressionar, não tanto nos números com que avançavam para criar os seus desequilíbrios. A equipa conseguiu várias vezes expor as dificuldades defensivas do Benfica, tanto na defesa das alas, criando possibilidades de superioridade numérica face aos laterais adversários, como nas coberturas do espaço interior, onde Quandredi e Mateus Fernandes várias vezes saíam em momentos individuais, quase só tendo pela frente a capacidade de luta e a tenacidade de João Neves, assim como que abandonada à sua sorte. Aliás, antes do golo de Guitane, nascido de uma situação de 2-1 criada por Rodrigo Gomes e Heriberto na esquerda, já o Estoril tinha estado à beira de ser feliz num slalom de Quandredi que Neves travou na meia-lua com um desarme providencial. O Benfica só se tornava perigoso se conseguisse chegar depressa à frente, antes de o Estoril fechar no seu 5-4-1. Foi o que fez, por exemplo, aos 20 minutos. Um passe a rasgar de Coxo descobriu Orsnes atrás da linha defensiva canarinha e o norueguês ofereceu a bola rasteirinha à Rafa para um tiro desimpedido na zona de penalti. Dani Figueira defendeu para canto. E aos 36 minutos foi a vez de Rafa se redimir, deixando ele, desta vez, Di Maria isolado atrás de Mangalá. O argentino, porém, não foi capaz de evitar nova mancha de Dani Figueira. Quando o empate chegou por Otamendi, assistido por João Mário, em lance no qual acabou por ser importante a simulação de Musa a deixar passar a bola, ainda se jogava o minuto
58. Havia mais do que tempo para o Benfica poder chegar à vitória. O Estoril tinha encostado atrás, mas daí para a frente voltou a conseguir sair, abrindo a dúvida na cabeça de Roger Schmidt. Arrisco? Não arrisco? Não arriscou, como veremos à frente, quando aqui vos fizer a fotografia tática do jogo. É verdade que até final, Marcos Leonardo ainda teve no pé direito a possibilidade do 2-1, após uma jogada entre Tiago Gouveia, Di Maria e Rafa, mas o brasileiro tanto tentou colocar o remate que ele saiu ao lado. E mesmo no último dos 6 minutos de compensação, após um canto da esquerda, a bola chegou de ressaca a Di Maria, que compensou o facto de estar um pouco mais desaparecida à conta do desgaste, com um vôlei que teria dado um golaço. Não tivesse Dani Figueira respondido com mais uma grande defesa a desviar a bola para o poste. Era a altura de penaltis. Figueira foi o primeiro a brilhar, detendo o remate de Marcos Leonardo. Trubin respondeu 5 penaltis depois, parando a tentativa de João Marques. Ao fim de 10 tentativas, havia 4-4. Tomás Araújo tornou-se então o primeiro e único a falhar o alvo. Chutou para fora e deixou a decisão no pé direito de Bernardo Vital, que não vacilou e fez o 5-4. Avança o Estoril para a final de sábado, onde discutirá a Taça da Liga com o Sporting Clube de Braga. Façamos então a fotografia tática deste Benfica-Estoril. Roger Schmidt fez 2 alterações ao 11 que na última jornada do campeonato tinha ganho por 2-0 ao Boa Vista no Estádio da Luz. Trocou no meio-campo Florentino por João Neves, que já estava em condições para fazer os 90 minutos e por isso mesmo voltou à titularidade. E no ataque, de forma até algo surpreendente, trocou Artur Cabral por Petar Musa, que voltou a ser titular pela primeira vez desde o derby com o Sporting. Já lá vão algumas semanas valentes. Bom, isto quer dizer que o Benfica apareceu, como aparece sempre, aliás, no seu 4-2-3-1, com Trubin na baliza, Orsnes como lateral direito, Morato como lateral esquerdo, António Silva e Otamendi foram os centrais, meio campo formado por João Neves e Coxo, e depois trio de atacantes no apoio ao ponta de lança, que era Musa, formado por Di Maria, a partir da direita, Rafa, mais no corredor central, e João Mário, a partir da esquerda. Já se sabe que as dinâmicas também são quase sempre as mesmas. Em início de construção é João Neves quem baixa para a esquerda de Otamendi, fazendo com que o Benfica construa ora a 2+2, com António Silva e Otamendi atrás, e depois João Neves e Coxo, ora em 3+1, com António Silva, Otamendi e João Neves, com Coxo à sua frente. Depois, mais à frente, o que acontece com alguma frequência é Di Maria abrir junto à linha do lado direito para ganhar largura, favorecendo assim as entradas de Orsnes pelo corredor central. Do outro lado, não funciona assim. Morato geralmente dá largura e está a ganhar profundidade à medida que se vai habituando à posição do lateral, com João Mário a jogar quase sempre mais por dentro e a aproximar-se até dos 2 médios para fazer uma espécie de terceiro médio. É dos 3 apoiantes do avançado aquele que mais baixa em apoio. Ora, do outro lado, Vasco Seabra fez muito mais alterações. Trocou 5 jogadores face ao 11 que tinha perdido por 2-1 com o Aroca na última jornada da Liga Portuguesa. A começar pelo guarda-redes, porque nas taças quem joga é Dani Figueira e por isso apareceu em vez de Marcelo Carné. Depois, troca no trio de centrais. Raul Parra cedeu a vez a Mangalá, que voltou à titularidade. Troca ainda nas alas, com a entrada de Wagner Pina para o lugar de Tiago Araújo. Troca também na zona da frente, do ataque, com a saída de Alejandro Marquês para a entrada de Cassiano e ainda com a saída de João Marques para a entrada de Heriberto. Isto quer dizer o quê? Que o Estoril apareceu, como aparece sempre, no seu 3-4-3, com Dani Figueira na baliza, depois tripla de defesas, formada por Volney, central direito, Bernardo Vital, hoje central do meio, e Eliakim Mangalá, central da esquerda. À frente, Wagner Pina era o ala direito, Rodrigo Gomes o ala esquerdo, com dupla de médios formada por Mateus Fernandes e Quando Reidi, que manteve a titularidade, apesar de Jordan Oldsgrove já estar aparentemente em condições. Veremos se poderá estar ou não já na final o escocês. Mais à frente, Guitane era o atacante pela direita, Heriberto o atacante pela esquerda e Cassiano o ponta de lança, o avançado de centro. O Estoril
organizava-se depois, alternava muito a saída. O Estoril tem duas formas de saída, o que o torna mais imprevisível. Ora sai a três, com os três centrais, Volney, Vital e Mangalá, deixando os dois alas, que hoje foram Pina e Rodrigo Gomes, num apoio mais próximo. Ora projeta imediatamente os dois alas para a linha do ponta de lança, do Cassiano, acabando por sair a 4, com Volney a funcionar como lateral direito, Vital e Mangalá como centrais e Mateus Fernandes a baixar neste início de construção para a posição de lateral esquerdo, para dar saída à equipa por ali. Nestas alturas, o Estoril posiciona-se para atacar quase que num 4-3-3, com Volney, Bernardo Vital, Mangalá e Mateus Fernandes a sair pela esquerda, depois um médio, que é Quando Redi, os dois apoiantes do avançado, neste caso Guitane e Heriberto, aproximam-se do médio para tentar dar qualidade na construção por dentro, funcionando a equipa depois mais à frente, com os dois alas bem abertos, Pina à direita e Rodrigo Gomes à esquerda, hoje na mesma altura ou na mesma linha do ponta de lança, que era Cassiano. É verdade que hoje o facto de à esquerda estar Rodrigo Gomes, que é a principal mota do Estoril em termos ofensivos, e ao mesmo tempo estar também Heriberto, que é também um jogador veloz e furioso no ataque à profundidade, levou a que o Estoril acelerasse muito mais o jogo por esse corredor do que pelo lado oposto. De certa forma também antevendo o Vasco Seabra, que o Benfica ia destapar mais o lado direito da sua defesa, com as tais subidas de Orsnes e entradas para o espaço interior em zona ofensiva, do que pelo outro lado, onde Morato tem uma abordagem um bocadinho mais conservadora à sua forma de jogar em termos táticos. Ora, com o jogo em 1-0, ninguém mexeu. Depois, já a seguir ao golo do Benfica, marcado por Otamendi ao minuto 58, o primeiro a mexer foi Vasco Seabra, que ao minuto 63, isto é, 5 minutos depois de Otamendi ter empatado, trocou então Wagner Pina por Tiago Araújo, o que levou à passagem de Rodrigo Gomes da esquerda para a direita. Isto é, Rodrigo Gomes, que era ala esquerdo, passou a ser ala direito, onde estava Wagner Pina, e Tiago Araújo entrou para a posição de ala esquerdo, que é geralmente a sua. Ao mesmo tempo, trocou ainda a Vasco Seabra, Heriberto, o tal que fazia a tal dupla com Rodrigo Gomes, por João Marcos, jogador que se aproximava também ele mais dos médios. Era um jogador um bocadinho mais próximo em termos de comportamento daquilo que dava à equipa Guitane do outro lado. Portanto, o Estoril passou a estar mais equilibrado entre corredores no seu 3-4-3. Ao minuto 69, portanto 6 minutos depois, foi a vez de Schmidt mudar, trocou Coxo por Tiago Gouveia, o que significou que João Mário baixou da posição de atacante interior esquerdo para a posição de segundo médio, próximo de João Neves, indo Tiago Gouveia colocar-se do lado esquerdo do ataque, dando ali um bocadinho mais de capacidade de ruptura, e esse foi o final do risco assumido por Schmidt nesta partida, porque daí para a frente não arriscou mais 1 milímetro. Ao mesmo tempo que trocava Coxo por Tiago Gouveia, Schmidt trocou ainda Musa por Marcos Leonardo, mudando portanto, o ponta de lança, mas continuando a jogar com o ponta de lança à frente de Rafa. Depois, mais 5 minutos, e foi o Estoril que voltou a mexer, ao minuto 74, troca de Volney por Pedro Álvaro, troca de central por central. Pedro Álvaro foi colocar-se também do lado direito da tripla de centrais do Estoril, e trocou ainda Cassiano por Alejandro Marquês, ponta de lança por ponta de lança, apenas para refrescar e dar à equipa alguma capacidade de segurar a bola no meio-campo ofensivo. Voltou a mexer o Estoril e fechou as substituições ao minuto 82, com a troca de Quando Redi por Morne Diaye, um médio mais defensivo, mas ainda assim com alguma capacidade de carregar a bola, porque essa é a principal missão do médio que joga ali para a equipa do Estoril, e o Benfica mexeu na mesma altura, trocando Morato por Carreras, isto é, tentando dar mais profundidade ao corredor esquerdo, colocando ali um lateral com maior poderio ofensivo, mas ao mesmo tempo substituindo do outro lado Orsnes por Tomás Araújo. Isto é, o Benfica continuou a defender com uma linha de 4 em que 3 dos seus integrantes eram defesas centrais de origem, defesas centrais de rotina. Se no início tinha um central adaptado a lateral esquerdo, Morato,
e um médio que era capaz de dar profundidade ofensiva por esse corredor. A partir deste momento, passou a ter um central adaptado a lateral direito, no caso Tomás Araújo, e um lateral com mais capacidade de meter profundidade à esquerda, que era Carreras. Até final, Schmidt ainda fez mais uma troca, ao minuto 90 mais 6, mas veio-se a perceber depois que era mesmo apenas para os penaltis. Trocou Rafa por Artur Cabral, a única altura em que teve, ao mesmo tempo, 2 pontas de lança em campo, mas a ideia não era explorar essa possibilidade em termos de articulação ofensiva, era, sobretudo, a de aproveitar a capacidade de Artur Cabral nas grandes penalidades. O Benfica teve problemas, sobretudo ao nível da finalização. Criou mais do que suficiente para poder vencer o jogo, mas foi muito perdulário e já vimos aqui que, se na primeira parte houve 2 situações em que Dani Figueira salvou, na segunda parte o guarda-redes do Estoril voltou a fazer mais uma grande defesa e Marcos Leonardo perdeu um lance em que tinha tudo para marcar, chutando para fora. Ora, ainda assim, portanto, houve na equipa do Benfica algumas exibições positivas. João Neves foi sempre um jogador muito tenaz na zona do meio-campo, foi capaz de, através de duelos sucessivos, ir empurrando a equipa para a frente. Otamendi parece-me ter sido o melhor dos encarnados, não só pela segurança que teve atrás, mas ainda por ter ido à frente fazer, por exemplo, o golo que permitiu ao Benfica levar o jogo para as grandes penalidades. E não desgostei daquilo que fizeram os jogadores do corredor direito. Di Maria, sobretudo, nos momentos de bola parada, cada canto que ele batia do lado direito do ataque do Benfica era perigo para a baliza de Dani Figueira, e Orsnes, ainda assim, capaz de dar alguma dinâmica ao corredor direito da equipa do Benfica. No entanto, quem acabou por passar à final foi o Estoril, e também o Estoril teve excelentes exibições na sua equipa. Em Guitane viu-se sobretudo a qualidade que ele meteu no momento do golo que colocou o Estoril na frente. Rodrigo Gomes foi uma mota enquanto esteve a jogar à esquerda, sempre capaz de levar a equipa para a frente, em combinações com Heriberto, outro jogador particularmente veloz. Foi sempre muito competente na forma de eludir a pressão da equipa do Benfica. Esteve bem no meio-campo Mateus Fernandes, também a pautar bem os movimentos, a ser capaz também ele de levar a equipa para a frente. Bem os 3 centrais, com destaque para Mangala, que parece estar a começar a ganhar confiança. Hoje foi o melhor dos 3, ele que vinha em constantes circunstâncias, estando um bocadinho abaixo dos seus colegas de setor, mas o herói do jogo foi, sem dúvida nenhuma, Dani Figueira. Não só defendeu um dos penaltis, o que acabou no limite por levar o Estoril para a final do próximo sábado, como durante o jogo fez várias defesas importantes, e eu destaquei já aqui aquela que ele fez a remate de Rafa ao minuto 20, com os pés, aquela que ele fez em mancha, saindo quando Di Maria avançava isolado para a baliza ao minuto 36, e ainda uma outra que fez ao minuto 90 mais 6, no tal vôlei que Di Maria sacou de fora da área, desviando Dani Figueira a bola para o poste direito da sua baliza. Foi, portanto, Dani Figueira o herói deste Benfica Estoril. Foi boa a arbitragem de Cláudio Pereira, o árbitro deste Benfica Estoril, mas o mínimo que pode dizer-se é que os jogadores também lhe facilitaram sempre a tarefa, pois não lhe criaram as dificuldades que muitas vezes se vêem com simulações de lances na área. Não houve protestos, situações de grande penalidade para aqui ou para ali. Os 2 golos foram evidentemente regulares, sem também grandes dúvidas em seu redor. E a única situação há 2 situações que vale a pena, se calhar, mencionar aqui. Uma delas, o facto de ele ter tido que mostrar cartões amarelos por protestos. Aconteceu pelo menos com João Mário e com Roger Schmidt. Outra, o facto de ter resolvido, e bem, com cartão amarelo, uma altercação entre Wagner Pina e Coxo no final da primeira parte. Depois, a única situação em que se lhe viu alguma alteração de critério teve que ver com o facto de, ao minuto 77, ter mostrado um cartão amarelo a Morato por agarrar Guitane, que se escapava para contra-ataque, quando não procedeu da mesma maneira na primeira parte, primeiro ao minuto 23, quando Wagner Pina agarrou João Mário, e depois ao minuto 31, quando o mesmo Morato agarrou o mesmo Guitane. Portanto, apertou o critério da primeira para a segunda parte, talvez por sentir que nessa altura já precisava de ter o jogo sob controle. Mas, de qualquer maneira, boa, excelente mesmo a arbitragem de Cláudio Pereira neste Benfica Estoril.
Futebol de Verdade